A boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui da Igreja Presbiteriana de Coelho da Rocha, do Templo, transmitindo, assim então, dando início ao nosso estudo de escatologia. Nós estamos no nosso quarto encontro, onde nós vamos dar continuidade a esse tema tão importante na experiência cristã, assim como também tão importante para alimentar, nutrir a nossa esperança acerca das coisas que estão para acontecer, firmar os nossos pés na verdade da palavra de Deus, ter a nossa mente, os nossos olhares focado para a pessoa bendita de Cristo, aguardando assim então a consumação do plano da redenção. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, você que está entrando agora, a compartilhar, a convidar amigos, irmãos, para poder juntamente conosco estudar o livro do Apocalipse no capítulo 13. O nosso estudo é de escatologia, porém hoje nós vamos ver o capítulo 13 de Apocalipse, analisando a questão que nós demos início no nosso último encontro, que é a grande tribulação. Vamos nesse momento orar e logo depois estaremos assim, então, começando a leitura do texto bíblico e explicando. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, em o nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos proporciona a estudar a Tua palavra, a compreender pela iluminação do Teu Espírito Santo as verdades acerca do livro do Apocalipse e alimentar a nossa esperança no Teu retorno, no retorno de Cristo Jesus, no dia do Senhor, para trazer a consumação de todas as coisas, a salvação àqueles que creem e o juízo para aqueles que não deram crédito à pregação. Em nome de Jesus, ilumina a cada um que está participando conosco, tanto agora, nesse momento, como aqueles que irão assistir e estudar depois. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero te convidar a abrir a Bíblia no capítulo 13 de Apocalipse. Nós vamos fazer aqui, inicialmente, um breve resumo daquilo que já foi falado no nosso último encontro e vamos avançar. Capítulo 12 de Apocalipse, que é o capítulo estudado na aula 3, fala do grande confronto entre a mulher e o dragão. E eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta para relembrar aqui os principais pontos que foram analisados. No capítulo 12, nós vimos que aparece uma mulher vestida de sol e ela está com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A primeira coisa que nós fizemos aqui foi identificar quem é essa mulher vestida de sol. É interessante nós olharmos para o livro de Apocalipse como um livro que sempre está fazendo uma visita ao Antigo Testamento, ressignificando algumas imagens e figuras do Antigo Testamento de forma profética, simbólica, no Novo Testamento.
Por exemplo, se você olhar para Gênesis, capítulo 3, você vai ver a figura de uma serpente, no verso 14a, o rebaixamento da serpente, ainda no 14, quando Deus condena, sentencia a serpente. Você tem a questão da mulher, a inimizade que é colocado entre a serpente e a mulher, e a descendência da mulher. A inimizade entre a serpente e o descendente também da mulher, e o sofrimento da mulher com dores de parto. No capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver a mulher, o sofrimento da mulher, o verso 2a, o dragão, que é a antiga serpente, aqui é descrita como dragão, o descendente da mulher, que é a criança que dela nasce, que o dragão tentou devorar, a inimizade do dragão contra a mulher, e a inimizade entre o dragão e o descendente da mulher, e a expulsão do dragão, ou seja, o rebaixamento do dragão na posição que se encontrava. Da mesma maneira que a serpente no Jardim do Éden também fora rebaixada da sua posição inicial. Então, quando nós olhamos o capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos esse paralelo da mulher do Apocalipse com a mulher do Jardim do Éden, que é Eva. É interessante ver que essa mulher ela está vestida de sol, enquanto no livro de Apocalipse ela está nua e depois ela se cobre por causa do pecado. E aí nós nos perguntamos quem é a mulher do capítulo 12. A mulher do capítulo 12 de Apocalipse nós definimos aqui como sendo o povo eleito de Deus. Povo eleito de Deus, que se expressou no Antigo Testamento na formação de Israel. Porque nós podemos olhar para essas figuras, sol, lua e estrelas, e lembrar que lá em Gênesis nós encontramos no sonho de José também essas mesmas imagens. Então podemos identificar aqui como uma alusão a Israel, mas não apenas a Israel nacional, ao povo eleito de Deus. E Israel, ao longo da Bíblia, é descrito como também uma mulher que está para dar à luz, grávida do Messias. E a criança, então, estava sofrendo riscos de ser devorada pelo dragão no capítulo 12. O que nós podemos ver e que falamos aqui no nosso último encontro é que a sentença que Deus dá lá no Jardim do Éden, de que a semente da mulher, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o seu calcanhar, Satanás ele imaginou, ele pensou por diversas vezes, quando um justo se levantava sobre a terra, se aquele não seria a pessoa que cumpriria a profecia. Então nós percebemos um conflito, uma guerra, uma tentativa ao longo da história de Satanás tentar destruir o justo em potencial a esmagar a sua cabeça. Como Abel, por exemplo. Caim matou Abel, assim como também Faraó manda matar as crianças, ali naquele contexto de Moisés, assim como Davi foi perseguido por Saul, assim como também no nascimento de Jesus, Herodes, ele quis matar as crianças. E o texto nos fala que a criança nasceu e foi arrebatada para o trono de Deus. Aqui é um resumo da história da nossa redenção.
É o Cristo que ascende aos céus. Por ocasião da sua ascensão, ele assume a sua posição de sentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E lá no verso 6 do capítulo 12, nós vimos que a mulher fugiu, né? Porém, ela fugiu para o deserto, e deserto fala de lugar de provação, como sempre no Antigo Testamento você vê o deserto como lugar de provação, mas também de sustento, um lugar também de cuidado, um lugar de provisão da parte de Deus. E o tempo aqui descrito no verso 6 é de 1260 dias. É a metade de um tempo, né? Como o tempo de 7 anos seria 3 anos e meio, um tempo determinado por Deus. É o mesmo tempo que nós vamos ver que é o tempo das duas testemunhas profetizando. É o tempo do povo de Deus exercendo o seu ministério no deserto, sendo sustentado por Deus, mas também um tempo de provação. Houve uma batalha no céu, e aqui o texto lá no verso 7 vai nos dizer que Satanás ele se recusa a perder a sua posição inicial, uma posição em que ele estava de julgar, de acusar, melhor dizendo, os filhos de Deus diante do Senhor. E aí nós vimos que, por conta da ascensão de Cristo, Satanás perde esse poder de julgar, ou melhor, de apontar, de acusar. E nesse sentido, com a ascensão, sobe Cristo como o nosso advogado, e Satanás desce, o promotor, o acusador. Ele então não tem mais acesso à reunião dos santos no céu. E ali então nós temos no verso 7 em diante uma descrição da queda de Satanás. Uma queda que já havia ocorrido antes da criação do homem no nível moral. Satanás moralmente já havia caído, mas agora ele perde acesso a Deus, à reunião dos santos. E aqui então ele é vencido pela obra de Cristo, pois na cruz do Calvário, Cristo, ele cancela a dívida que nós tínhamos de acusação, tirando de Satanás o poder legal de acusação sobre nós. E aqui então Satanás ele buscará fazer guerra contra os descendentes da mulher, ou seja, a igreja do Senhor. E esse tempo de 1260 dias, que também é designado no livro de Apocalipse de outra maneira, como sendo 42 meses, 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são termos sinônimos para falar desse espaço de tempo que Satanás tem de atuação e que a igreja está passando assim então pelo deserto, testemunhando um lugar de provação, mas ao mesmo tempo de sustento, conforme nós encontramos no Antigo Testamento, várias vezes esse mesmo tempo sendo uma referência a um momento de provação e de sustento da parte do Senhor, como foi com a experiência de Elias, né, lá no Antigo Testamento. E aí o texto nos fala, né, que o dragão veio com todo o poder sobre a mulher. E Deus guardando essa mulher de forma que o dragão agora ele se volta de forma específica para
os descendentes da mulher. E aí nós entramos no capítulo 13, que é o texto especificamente de hoje, onde nos deparamos com o dragão de frente para o mar. Então vamos ver aqui o verso 17 do capítulo 12, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ou seja, a igreja do Senhor, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui começa então um novo cenário. Nesse novo cenário, nós nos deparamos com o verso 1 dizendo: vi, João dizendo, emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vamos aqui falar um pouquinho do significado dessa imagem que João nos apresenta. É interessante que, conforme eu disse logo no início da nossa fala de hoje, que o livro de Apocalipse, ele sempre está apontando para imagens do Antigo Testamento. Há sempre essa visita, há sempre esse revisitar a imagens, acontecimentos que estão descritos, narrados no Antigo Testamento. Por exemplo, o capítulo 7 de Daniel. Se você abrir a tua Bíblia no capítulo 7 de Daniel, você vai ver assim lá no verso 1. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, ele tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantada da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis que aqui, o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grande dente de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno diante, do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Olha que essa imagem de Daniel é muito parecida com a imagem que João tem no Apocalipse capítulo 13.
Vamos voltar aqui para o capítulo 13 e você vai ter essa percepção. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, olha só os animais semelhantes, né? Com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grandes autoridades. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, parecido aqui com o verso 8 de Daniel, né? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Olha aí o número de novo. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que nós percebemos aqui, além da semelhança, algumas informações que João apresenta como profético no seu tempo. Nós estamos lidando aqui com um texto que faz uso de números, de cores, de imagens, onde cada um desses elementos possui significados. E aqui nós também nos deparamos com um texto em que ele, quando foi produzido, tinha uma mensagem para os leitores primários. E aí eu retomo o contexto em que Apocalipse foi escrito. É quase que um consenso daqueles que têm uma leitura mais conservadora do livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse foi escrito na década de 90 do primeiro século da era cristã, onde havia um imperador chamado Domiciano, que ascendeu o trono de Roma e iniciou uma forte perseguição aos cristãos. Depois de um certo tempo de paz, de ausência de perseguição à igreja. Então vamos lá. Na década de 60, Nero tacou fogo em Roma e acusou os cristãos de terem incendiado a cidade. Então houve uma perseguição em 64 por parte de Nero aos cristãos. Depois houve um intervalo de paz, depois do governo de Nero, e a perseguição, ela se inicia, ela recomeça na década de 90 com Domiciano, que para alguns, ele é considerado o Nero redivivo, como se fosse a ressurreição de Nero por causa da sua malignidade e da sua perseguição. Quando nós comparamos aqui o texto de Daniel 7 com o texto de Apocalipse 13, nós vemos animais que sobem do mar, no capítulo 7 de Daniel, como leão, no verso 4, como urso, no verso 5, como leopardo, no verso 6. Foi-lhe dado domínio, verso 7. Um animal terrível, ainda no 7. Vitorioso e destruidor, no verso 7 ainda, com 10 chifres, e fala insolências. 7 e depois, verso 8. Capítulo 13 de Apocalipse. Ele sobe
idêntico com Daniel. Aqui é uma besta terrível, no verso 1. Tem 10 chifres. 1C. Ele é como leopardo, no 2A. Pés de urso, 2B. Boca de leão, 2C. É vitorioso e destruidor, verso 4. Foi-lhe dada autoridade, 5 e 7. E profere insolências, versos 5 e 6. Em Daniel, qual é o significado desses animais? Ou em que direção aponta esses animais no livro de Daniel? No livro de Daniel, esses animais representam... Eu não sei se está falhando, não, né? Aponta para reinos, impérios antigos, e que são compreendidos como sendo a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E aqui seria um estudo mais específico sobre Daniel, nós não vamos ter tempo para poder assim nos aprofundarmos. Mas esses quatro animais apontam para esses sucessivos impérios antigos que se levantam, profetizado por Daniel, e que ocorreram. Babilônia, Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano. Nós vamos, então, perceber que no texto de Apocalipse, esses reinos, eles são apresentados numa única figura. Então, veja bem, em Daniel, os 4 animais representam provavelmente 4 impérios distintos. A figura da besta em Apocalipse é uma referência ao Império Romano, pois para João, os 4 animais representam ao mesmo tempo Roma. Então, enquanto Daniel vê 4 reinos distintos, aqui agora João olha para essa mesma imagem que possui essas 4 figuras em uma, é Roma. A figura da besta em Apocalipse é uma referência ao Império Romano, pois para João os 4 animais representam ao mesmo tempo Roma. Afinal, era o império que o aprisionava em Patmos, ou seja, João estava exilado numa ilha, que é a ilha de Patmos, por causa da perseguição que se iniciou com Domiciano. E que estava também o Império Romano devastando as igrejas, enfraquecendo o testemunho do Evangelho. Assim, então, esse império, essas figuras se fundem no único império. Então, essas imagens apontam exatamente para o poder anticristão, o poder de perseguição, o poder que se levanta contra Deus, tudo isso na figura do Império Romano. E o que percebemos também nesse texto é que esse império, ou seja, Roma, recebe autoridade para fazer guerra contra os santos e vencê-los. O livro de Apocalipse, ele é um livro que, quando foi escrito, ele fazia sentido para a igreja que estava lendo, a comunidade primeira cristã. Ela lia e via sentido naquilo que estava lendo, porque aquelas palavras apontavam para uma realidade que eles vivenciavam e trazia conforto. Então, é um livro que falou para a igreja primitiva, fala para a igreja ao longo dos séculos e fala para a nossa igreja, olhando para o que vivemos e o que vamos viver.
Sem dúvida nenhuma, a besta que emerge do mar é a figura do anticristo. O anticristo é aquele que se levanta contra Cristo ou se coloca no lugar de Cristo. É o agente que no fim dos tempos virá com poder e autoridade para perseguir os crentes e matá-los. Mas nós não podemos achar que o anticristo é apenas uma figura que virá no fim dos tempos. Se você olhar a primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 18, o mesmo João, o autor do Apocalipse, ele vai dizer: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ao longo da história, vários anticristos surgiram. E podemos olhar para algumas figuras como sendo figuras tipológicas, figuras que apontam para um anticristo derradeiro. Então, no tempo de João, os anticristos estavam presentes. Não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio João. E a igreja, quando leu o livro de Apocalipse, enxergou no Império Romano, na perseguição promovida por Domiciano e tantos outros imperadores, a figura também de anticristos. Mas nós podemos olhar para o livro de Apocalipse e aguardar que no fim dos tempos, próximo à volta de Jesus, em um tempo cujo número simbólico é 1260 dias, ou também, conforme nós vimos aqui, 42 meses, ou conforme nós vimos aqui, um tempo, metade de um tempo e um tempo, nós podemos aguardar o surgimento, assim então, da figura que é a semelhança daquela figura que surgiu no início do cristianismo, venha também no fim do nosso período ou dessa presente era. Então, essa primeira imagem é uma besta que vem do mar. Do verso 11 em diante, nós vamos falar do verso 11 em diante no outro encontro, porque senão fica muito extenso esse vídeo. Nessa primeira imagem nós encontramos essa figura de um anticristo, que é descrito como tendo, ele diz assim, vi emergir do mar, e mar fala de agitação, fala de multidões, de povo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, o número 10 é associado a uma totalidade, assim como também o número que às vezes faz referência ao mal. O número 7, que é o número da plenitude, geralmente associado a Deus, mas aqui está associado a essa figura do anticristo, porque nós vamos ver que ele faz uma paródia. Como assim? Da mesma maneira que nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a igreja, você vai ver que no livro de Apocalipse o poder ele se destrói como um poder de oposição, fazendo uma paródia àquilo que tem a ver com Deus. Por exemplo, o dragão, oposição a Deus. O anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo. E o falso profeta, que é
A besta que vem da terra, o que nós vamos ver no próximo encontro, você vai encontrar a partir do verso 11, ele faz uma oposição, ou ele imita, vamos assim dizer, ao Espírito Santo. E vamos ver o porquê que eu faço essa comparação. Ao mesmo tempo que você tem uma trindade santa, você tem uma trindade maligna. Assim como você tem a mulher vestida de sol, a igreja, você tem também aqui, por parte do mal, a grande meretriz, a grande prostituta, a Babilônia, lá no capítulo 17. Percebe como que o texto se constrói em o diabo formando, assim então, o poder de oposição, não apenas fazendo oposição, mas também reivindicando de forma como que um simulacro as mesmas características do bem, do poder de Deus, do lado bom desse grande conflito. Então, voltando aqui para o capítulo 13, o 7, então, na imagem da besta que emerge do mar, já não tem um sentido positivo, mas de uma totalidade negativa. O texto também fala dessas imagens que já explicamos, que aparece lá em Daniel, onde aqui elas estão reunidas na mesma figura, numa mesma besta, e o texto diz que as pessoas adoraram o dragão por causa da autoridade que deu a besta. Verso 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. O dragão é Satanás. A besta não é o diabo. É alguém que vem debaixo do poder do diabo. É o homem da iniquidade. Abre a sua Bíblia em Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Acerca desse tempo que virá, esse tempo futuro, olha o que o texto diz. Capítulo 2, verso de número 4. Vamos ver a partir do verso 2. A qual não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, esse homem da iniquidade é o anticristo, e Paulo está dizendo que o dia do Senhor, ou seja, a volta de Cristo, não acontecerá sem que antes haja o quê? A apostasia, ou seja, o abandono da fé, e seja manifestado o homem da iniquidade, que nós aqui estamos interpretando como sendo o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então é isso que o anticristo faz. Ele não é apenas aquele que se opõe a Cristo, mas ele se coloca no lugar de. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, aqui está em conformidade com o que João disse. Já há uma ação do mistério da iniquidade. Ou seja, anticristos estão presentes na terra, agindo à semelhança
desse que virá no futuro. Mas há um derradeiro, há um anticristo que será o anticristo final. E aí o texto diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então há uma coisa que nós não vamos aqui hoje falar, há algo que detém a manifestação desse anticristo, que segura, que o impede de se manifestar. Então será de fato, ou seja, quando isto que o detém for afastado, então será de fato revelado o iníquo, ou seja, o anticristo. Por enquanto nós não sabemos ainda quem ele é. Ele ainda não se manifestou. Lá no tempo de João, Domiciano era uma figura do anticristo. E ele cumpria de forma cabal tudo aquilo que o livro de Apocalipse estava dizendo acerca dele. Ele perseguia, ele exigiu que adorasse a sua imagem. Aqueles que adorassem os deuses do Império Romano recebiam um certificado de que estavam em dia com a obrigação civil. Portanto, era como se fosse uma marca que dava, assim então, proteção de uma perseguição por não atender às exigências do Estado. Mas aqueles que negavam adorar o imperador, os seus deuses, isso aconteceu. Morriam, eram martirizados. Então, verso 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, o anticristo, ele vem debaixo do poder de Satanás. Mas ele não é Satanás. Ele não é o diabo revestido de carne. Satanás é o dragão no livro de Apocalipse. Ele é distinto dessa figura, desta besta que surge do mar. Satanás, ou seja, o dragão do capítulo 12, não é esse monstro que surge do mar no capítulo 13. Lembrando, o modo como João descreve, o dragão, ele está revoltado com a mulher, mas não consegue destruí-la, e ele vai fazer então uma perseguição à sua descendência. E aí então o texto diz que ele vai para a frente do mar. Ou seja, ele olha para a multidão, de onde vai vir exatamente a multidão perversa, de onde virá essa figura, esse líder político. Eu acho que ainda não tinha dito isso, né? É um líder político a qual João representa através desta imagem, ou a própria imagem representa a totalidade desse poder ante-Deus, nessa figura, representado por esses números e por essas imagens que tem um paralelo com o livro de Daniel. E aí é nesse sentido que o Tessalonicenses vai dizer, verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então o texto também vai nos falar que vai ocorrer sinais, maravilhas, ou seja, esse tempo da manifestação do anticristo é marcado por sinais. Esses sinais que você vai ver a partir do verso 11, que tem a ver com o poder da segunda besta, que é um líder religioso, que é a besta que emerge da terra. O texto que nós lemos aqui, lá no verso 5, foi-lhe dado uma boca, o capítulo 13, que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses, ou seja, 165 dias, né? Assim como 3 anos e meio. É o mesmo número
do testemunho das duas testemunhas do capítulo 11. Esse número aparece várias vezes de formas distintas. É o mesmo número que você encontra no capítulo 12, lá no verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Perdão, foi 1.265, 1.260 dias. A mesma contagem, 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. O texto vai usar essa mesma numeração por diversas vezes para descrever um tempo determinado por Deus. Na verdade, como que é esse tempo? 7 anos é a totalidade do tempo. Esses 7 anos, dividido em 3 anos e meio, e mais 3 anos e meio. 3 anos e meio é um período do testemunho e da provação da igreja, em que o evangelho é pregado. Satanás, ele está com poderes limitados por conta do ide de Jesus. Os outros 3 anos e meio é onde Satanás tem todo o poder e autoridade para perseguir e matar os santos, sem contudo vencê-los. Porque para nós cristãos, para João, a vitória não é viver, não é não ser perseguido, não é ficar livre da perseguição, não é ficar livre das tragédias que a perseguição acaba proporcionando. É muito interessante que a visão de vitória na Bíblia é muito diferente da visão de vitória que os crentes têm hoje. A vitória que o crente tem hoje é carro novo, é vida boa, né? É aumento do salário, ou seja, são coisas tranquilas. A vitória descrita no livro do Apocalipse é você não negar a fé a despeito de todo o mal que está reservado nesta presente vida. Então, quando o texto diz que venceram, não é venceram porque o presidente é crente e que agora a igreja é a maioria, o país todo é crente e que está atirando todo mundo que não é crente do poder. Não tem nada a ver. Não é porque agora a igreja está quase em todos os canais de televisão. Não tem nada a ver com isso. A vitória da igreja é ser perseguida e os crentes não reclamarem, não murmurarem e morrerem dando testemunho da sua fé. É isso que o texto diz. Olha lá. Olha só. Verso de número 7. Acerca dessa fera que vem do mar. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Por isso que nós entendemos que a igreja, ela está na terra. Não há nenhuma passagem no Apocalipse que diz que a igreja foi arrebatada. E Deus preservou a igreja da perseguição. Aliás, eu acho isso muito complicado. Esse ensino que diz que a igreja não passará por esse tempo terrível, não tem fundamentação bíblica. Embora eu respeite e eu entendo que existem crentes sérios, teólogos sérios, que defendem isso. Porém, meus irmãos, você pode ler o livro do Apocalipse, do primeiro ao último capítulo, que você não vai ver a igreja sendo tirada da terra antes de uma grande tribulação. Ou, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 24, não há nada naquele texto que mostra a igreja sendo tirada da perseguição e das tribulações. Por que Deus privaria a igreja desse tempo presente, que historicamente falando, é uma das igrejas mais fracas ao longo da história do cristianismo, de crentes mais meia boca? Por que Deus não preservou a sua igreja no primeiro século? A era dos grandes mártires, dos crentes que perderam a cabeça, que foram crucificados de cabeça para baixo, aqueles crentes
que sofreram mortes terríveis, tanto no primeiro século, quanto no segundo, quanto no terceiro século. O testemunho, você tem livros que falam sobre a morte dos primeiros cristãos, a era dos mártires, dos homens que não amaram mais a sua própria vida. Pelo contrário, amaram mais o evangelho e deram a sua vida por amor ao testemunho da palavra de Deus. Pessoas que sofreram, comunidades inteiras, mulheres que foram ameaçadas de morte por causa do testemunho de Cristo, e que a perseguição foi matando seus filhos, até ela dizer não a Cristo, para poder assim então o Estado ter uma vitória sobre a fé do crente, e não negou a fé. Homens como Policarpo, que com 86 anos de idade foi lançado numa fogueira e foi convidado a negar a Jesus Cristo e ter uma velhice em paz. E ele disse, há 86 anos eu sirvo a Jesus, ele nunca me decepcionou, por que eu haveria de decepcioná-lo agora? É por isso que Tertuliano disse que a semente do Evangelho é o sangue dos mártires. Ou seja, por que Deus não poupou a igreja do primeiro, do segundo, do terceiro século, mas poupará a igreja de hoje, a igreja do gospel, a igreja, né, das luzes, a igreja, né, Nutella, a igreja que as pessoas, por qualquer coisa, estão saindo, estão negando Jesus. Por que Deus pouparia essa igreja em que as pessoas, por coisas pequenas, abandonam a fé? Se Deus não poupou os crentes do passado. Portanto, o texto diz que foi dado poder para pelejarem contra os santos e vencer, no sentido de matá-los. Deus deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, assim como o Império Romano tinha autoridade sobre os povos da terra, e os crentes no mundo inteiro foram perseguidos, o mundo dominado pelo Império Romano, o anticristo também, no final dos tempos, ele irá ter autoridade mundial. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, então, você tem uma descrição daqueles que vão adorar a besta, que vão seguir o anticristo. O texto vai dizer, todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. Verso 7. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus irmãos, com isso, nós fechamos essa primeira parte do capítulo 13, em que nós falamos sobre a besta que vem do mar. Resumindo, é uma figura, uma imagem, em que você encontra paralelo ao livro de Daniel, em que reúne, lá em Daniel são impérios, mas aqui você vê todos esses poderes que Daniel faz menção, impérios que surgiram, aqui todos eles concentrados em uma imagem, que é a imagem de uma fera que aponta para Roma. Vimos aqui também que essas cabeças, esses chifres falam de autoridade, a imagem do chifre no mundo antigo é de poder, é de autoridade. Tudo isso aponta para o poder anticristo, o poder que imita o poder divino, 7, que é o número da perfeição, porém aqui está associado ao anticristo. Ao mesmo tempo, o número 10, que fala de um número maligno, de uma totalidade, mas associada ao mal. Vemos aqui as blasfêmias contra Deus e a autoridade que
essa fera recebe do dragão a mesma figura que perseguiu a mulher e persegue a sua descendência. A ideia é que em um curto espaço de tempo haverá uma intensificação do poder do mal sobre a igreja do Senhor, e esse tempo é o tempo que nós chamamos de grande tribulação. Um período que ainda virá sobre a terra. Deixa eu ver se há aqui alguma coisa mais que eu possa usar para poder a gente fechar aqui o nosso encontro de hoje. Se houver pergunta, você pode já deixar as perguntas aqui. Olha, o comentarista bíblico William Hendricks, acerca do verso 7 e 8, ele vai dizer o seguinte: o mar representa as nações e seus governantes. Isaías 17:12 vai dizer que em que o rumor dos povos é comparado ao rumor do mar e o movimento das nações como o movimento de muitas águas. Apocalipse 17:15 prova esse ponto. A besta que sobe do mar está bem associada à besta que sobe do abismo. Essa última é a forma final que a anterior assume. A besta nascida do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações ao longo da história. O domínio mundial dirigido contra o povo de Deus, onde e quando isso ocorre na história, isso é a besta. A besta assume diferentes formas. Ela tem 7 cabeças. Primeiro vem a antiga Babilônia, depois a Síria, depois a Nova Babilônia, Medo-Persa, Macedônia, Roma e etc. Contudo, ainda que difiram, as formas e a essência permanece a mesma. Governos mundanos dirigidos contra a igreja. Uma outra questão aqui que William Hendricks vai dizer é o seguinte, que esses poderes do mal representam perseguições anticristãs, as religiões anticristãs e a sedução anticristã. Perseguição, religião e sedução, tudo isso contra o cristianismo. Então, alguma pergunta surge aí? Algum comentário? Então, Johnny, pode perguntar aqui do microfone, presbítero Johnny. Eu queria perguntar a respeito de, às vezes, surgir esses comentários sobre lideranças. Porque o presidente da Rússia pode ser o anticristo, que o presidente da China pode ser o anticristo. E, às vezes, isso é falado até por algumas igrejas, alguns cristãos. Como é que esse tipo de fala, né, ela se encontra com esse texto que a gente leu do anticristo que surge do meio da multidão? Eu ouvi aqui que comentado que estava falhando, né, mas não sei se já foi resolvido. Já? Tá ok. Então, é importante entender que quando João escreveu, e a gente vai falar no próximo encontro sobre a marca da besta, né? Se tem a ver com chip, se não tem, se é o Papa, se não é. Né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? No próximo encontro. Até a vacina, agora estão dizendo que a marca... Eu vi um vídeo falando que a vacina, né, o coronavírus é a besta, né? Porque está na mão e está na testa a temperatura, né, quando é medida. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí as pessoas abusam da paciência, né? A questão toda é simples. Eu creio que haverá a figura do anticristo final. Mas eu acho muito precipitado hoje a gente dizer fulano, é ciclano, como já foi feito várias vezes ao longo da história e vários erros foram cometidos. Nós podemos olhar para a figura como de Hitler, por exemplo, e ver como uma figura de um anticristo. E na época, né, possivelmente se pensou que ele era o anticristo. Ele cumpria bem o papel, perseguiu a igreja, né? Ele era adorado,
houve uma marca que ele colocou, né, um símbolo, mas a história continua. Vamos dizer que ele se aproximou bastante. A gente precisa ter muito pé no chão, mas ao mesmo tempo ficar muito atento para os eventos e entender que a figura do anticristo, quando surgir, vai, de alguma maneira, dar sinais para que aqueles que são sensíveis à voz do Senhor, à palavra de Deus, percebam que o cenário está montado. Por enquanto, o cenário está sendo montado. Por enquanto, o cenário está sendo construído. Mas ainda não é o cenário final. Então, por exemplo, nós podemos olhar para um caos mundial como sendo um cenário propício para se levantar um líder mundial. Sempre foi assim. Você vê que quase todas as ditaduras, os governos totalitários, surgem em um caos onde está falhando aqui. Os poderes totalitários surgem geralmente em uma situação em que as pessoas estão desejosas por alguém que dê força, que dê esperança, que tire o país, a população, o mundo do caos. Foi assim no Brasil por diversas vezes, foi assim no mundo, e eu creio que o anticristo surgirá numa situação de um caos mundial e de uma solução que ele inicialmente trará, de alguém que vai ganhar simpatia e apoio da população mundial. E aí fica a minha visão, a minha opinião. Quando nós defendemos que a igreja será tirada da face da terra, antes da grande tribulação, eu penso que isso é a faca e o queijo para que crentes sejam enganados. Porque se o crente acredita que não vai ver o anticristo, ele estará presente, a igreja não vai acreditar, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Eles vão aguardar um arrebatamento que não vai acontecer, o anticristo estará enganando, porque eu creio que será uma figura que terá apoio de muitos cristãos, evangélicos, católicos, enfim. Mas para que isso seja uma verdade é necessário que ele ganhe a simpatia da igreja. Ele tenha o apoio da igreja. Até porque o falso profeta é um líder religioso. E esse líder religioso terá que ser um líder que consegue reunir pessoas de várias religiões. Então eu creio que hoje ficar chamando fulano, ciclano e beltrano de anticristo é precipitado, é talvez até você colocar os seus olhos em uma situação e ignorar a possibilidade de outras. Mas o que a gente precisa fazer é permanecer firme na palavra e entender que, à medida que o quadro vai sendo formado, a gente, por conta da sensibilidade do Espírito Santo e estudo da palavra, eu acho que os eleitos de Deus, aqueles que de fato são salvos, não serão enganados. Tem uma pergunta aqui da Mariana, né? O anticristo final seria um líder de um sistema totalitário mundial? Sim, creio que sim. Eu creio que... Ela pergunta, como que ficaria então a democracia? Eu creio que, em determinados momentos, para que haja uma solução de um caos mundial, as pessoas acabam abrindo mão de sua liberdade, né? Isso já acontece, já é previsto em lei. Quando há uma ameaça, um caos instaurado, determinados momentos
da vida, né, de uma sociedade, a lei já prevê a suspensão de algumas liberdades. Mas eu creio que, inicialmente, ele não virá como uma figura de um poder totalitário. Eu creio que o totalitarismo dele será mais próximo do fim do seu ministério. Então, ou seja, eu não creio que ele vai vir com um poder totalitário logo de início, mas vai vir com uma proposta mundial de solução. E, ao mesmo tempo, no final, ele vai endurecer a sua maneira de governar. E aí, talvez, é bem possível que, num primeiro momento, alguns crentes até sejam enganados, né? Esse é o meu modo de pensar. Mas, quando começar a endurecer, a percepção de que ele não é quem ele diz ser surgirá. Eu não creio que ele virá como um poder totalitário logo de início, porque senão ele não seria aceito, né, logo de cara. Então ele primeiro terá que enganar. Por isso o falso profeta, o texto vai dizer que ele parece um cordeiro, né? Ele parece um cordeiro. Lá no, deixa eu ver aqui, o capítulo 13, né, de Apocalipse, ele é descrito da seguinte maneira no verso 11. Ó. Vi ainda a besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Né? Ele parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Ele fala aqui do engano da figura do falso profeta. Então, creio que o anticristo ele terá esse papel também de enganar. Para enganar, eu creio que ele não pode vir logo de cara como um totalitário. Pode perceber, historicamente, quase todos os líderes totalitários, Hitler, né, Mussolini, todos eles eram pessoas que inicialmente conquistaram o povo pelo carisma, pelo poder carismático. Né? Então, com certeza, esse líder será uma pessoa de muito carisma. Atrairá muitas pessoas pelo jeito dele ser. Pode perguntar. Às vezes eu percebo que, principalmente para os mais jovens, quando eles leem Apocalipse, vem essas imagens do urso, do leão, de chifres, etc. Qual a necessidade de construir o texto usando esses elementos que, quando a gente vai construindo na nossa cabeça, tentando juntar cabeça, cauda, chifre, diadema, a necessidade de João de escrever dessa forma? Uhum. Então, isso entra na nosso primeiro encontro, né? Apocalipse é um gênero literário. Então, quando você pega, por exemplo, uma história de faroeste, você já espera, mais ou menos, como que qualquer história vai ser construída ali. Você sempre vai ter, por mais que as histórias sejam diferentes, a figura do mocinho, a figura do xerife, a figura da pessoa sendo ameaçada, né, da donzela em perigo, a figura de de um duelo, e que por mais que o mal esteja lá com a arma apontada, né, o mocinho ele consegue ser mais rápido e sacar a arma muito mais rápido e conseguir atingir e acertar o mal ali, né, o bandido, enfim. Por que eu estou citando isso? Porque é um gênero. Assim como a ficção é um gênero, né? É um gênero literário. Você tem romance. Você tem, quando você olha para a Bíblia, e isso é muito importante, as pessoas às vezes não têm essa percepção. A Bíblia ela é um conjunto de livros. E a gente tem que interpretar cada livro dentro da sua chave hermenêutica. Cada livro carrega um gênero literário e eu não posso empurrar aqui uma maneira de interpretar o livro
que não seja própria daquele gênero. Quando você constrói uma ata de um conselho, você tem uma forma de escrever uma ata. Um boletim de ocorrência, você tem uma forma de escrever um boletim de ocorrência. Uma maneira, né, de você escrever um livro de romance. Então, cada forma de escrita tem os seus próprios códigos, a sua própria maneira de se expressar e a sua própria maneira como deve ser compreendida. Então, por exemplo, eu não posso ler o livro de Salmos, Provérbios, e ignorar que são livros poéticos. Eu não posso interpretar Salmo como sendo um livro de história. Então, eu não posso ler, por exemplo, a carta de Paulo como uma narrativa histórica. Eu não posso ler, por exemplo, os evangelhos como se fossem um livro poético. Os evangelhos é um gênero literário. As epístolas formam um gênero literário. Apocalipse forma um gênero literário. E que gênero é esse? É aquele que nós tivemos no primeiro encontro. Basta você pegar lá Escatologia 1. Né? Você tem lá como que a literatura apocalíptica ela é formada. Com imagens, né? com essas figuras simbólicas. Ela é construída assim. Todos os livros apocalípticos têm essa narrativa. E para aqueles leitores daquela época, não era tão complicado como para nós hoje, que estamos vivendo a 2000 anos de distância, né, do contexto em que o material foi produzido. Para nós hoje, até uma narrativa histórica daquela época é complicado, porque é diferente. Nós estamos distantes culturalmente, linguisticamente, né? Ou seja, existem vários elementos que formam um grande abismo. Por isso a necessidade de se estudar, da hermenêutica, da exegese. Então, o que nós entendemos? Que o livro de Apocalipse, ele foi revelado a João dentro de um gênero literário. Deus se valeu de um gênero que existia na época para poder, assim então, trazer mensagens proféticas para fortalecer a sua igreja. E lembrando que, para aqueles que estavam de fora, não entendiam nada o que o livro dizia. Então, por exemplo, o 666 apontava para alguém da época. Alguém estava lendo e estava entendendo que a besta era o Império Romano, que os imperadores formavam exatamente essa figura anticristã. Imagina eles tendo acesso a esse livro e entendendo que o livro está chamando o imperador de besta, que tudo aquilo ali que eles estão lendo é uma referência a eles mesmos, dizendo que o próprio Império Romano seria destruído. Então, ao mesmo tempo que Deus estava se valendo de um gênero literário, ele estava dando uma mensagem que somente os iniciados, somente os de dentro, entendiam o significado de tudo aquilo que estava sendo lido na comunidade cristã primitiva. Nós hoje temos muitas dificuldades por conta da distância. Não só hoje, como aqueles que vieram depois da perseguição, a igreja durante um bom tempo, muita gente achava que o livro de Apocalipse não fazia mais sentido, porque a perseguição já havia acabado, né? Mas o livro continua fazendo sentido, porque ao longo da história a igreja continua sendo perseguida. Tranquilo? Tá ok, Mariana bota aqui que entendeu. E aqui a gente vai agradecendo, né? Mateus, Lucas, Mariana, Andressa. Espero que essas falhas aí que tivemos não tenham sido muito grandes, né? Diácono José Gomes também, a Liana. Na semana que vem, então, a gente vai ler o verso 11, né? E em diante, vamos falar um pouquinho sobre a marca da besta e também sobre o falso profeta. Seria o falso profeta o Papa? Seria o falso profeta algum líder religioso? Um líder islâmico? Seria um líder evangélico? Quem sabe, né? Tantas bestas que nós temos por aí. Quem sabe dentre essas tantas bestas, né? Esta besta descrita no Apocalipse não seja uma delas. Então, muitos, ao longo do tempo, ensinaram ser o Papa, o anticristo. Vamos ver se faz sentido isso, se não faz. Vamos, na semana que vem, então,
ver se o chip é a marca da besta, se você pode usar o chip ou se não pode. A gente vai dar uma olhadinha nisso no próximo encontro. Um beijo no coração. Passamos do horário hoje, mas creio que se você está aqui até o final, assistindo, é porque valeu a pena. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você perseverou? Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço.